Amém? Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Atos dos Apóstolos. Atos 12. E vamos ler do 1 ao 17. Atos 12. E vamos ler do 1 ao 17. Amém? O texto diz assim: Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matarem, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real ou se fazia por meio do anjo. O que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez-o entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, nesta noite, agradecer-te, Pai, por o Senhor ter nos trazido aqui. Queremos te agradecer pela Tua palavra, Pai, que ela seja aplicada aos nossos corações. Que saiamos aqui, Pai, entendedores
daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e não nos deixa, Pai, cair em tentação, mas nos toma em Tua mão e nos conduz, Pai, de acordo com a Tua vontade. E que tudo o que seja dito aqui e feito aqui seja tão somente para engrandecer o Teu santo nome. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, de tudo que nós já ouvimos aqui essa noite, o texto ele nos leva, ou ele só faz confirmar tudo aquilo que já foi falado aqui, em termos de oração. Muitas vezes nós não compreendemos o poder da oração. Nós não compreendemos até onde podemos chegar com a oração. Nós não compreendemos como nós podemos nos aproximar cada vez mais de Deus através da oração. E diante dos obstáculos aparentemente intransponíveis em nossas vidas, a oração ela é o poderoso canal direto com Deus, que sempre provê uma solução para aquele que o pede. Não muitas vezes na hora que queremos, que nós desejamos, mas na hora que lhe cabe nos socorrer. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ter inúmeros exemplos de pessoas que oraram a Deus em algum sentido e Deus ouviu sua oração e respondeu. Se a gente olhar lá em 1 Reis 8:28, nós vamos ver o rei Salomão orando fervorosamente, pedindo a Deus que ele atente para as suas súplicas, para que lhe ouvisse o clamor que estava prestando a ele. Ele reconhecendo toda a grandeza de Deus e suplicando ali a Deus, e pedindo a Deus que olhasse para ele, que voltasse os seus olhos, que ficasse atento à sua oração. Em Mateus 7, o verso 7 e 8, o próprio Jesus ele vai incitar a sua igreja a orar, dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-á-lhe-á. A busca incessantemente por Deus. Pegar o seu coração, cada um pegar o coração, né, o nosso coração, e colocar ele, despejar ele no trono do Pai. Tem um louvor na harpa, que ele tem um tema de em fervente oração. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Colocar o coração na presença de Deus à disposição da vontade dEle, da vontade soberana dEle sobre cada vida. E se nós atentarmos para isso, nós deveríamos viver em constante oração continuamente. Oração e oração. Quantas vezes nós abrimos nossas bocas para falar tanta besteira? Quantas vezes nós ferimos até o outro, quando deveríamos orar? Quando deveríamos olhar para a situação, quando deveríamos olhar para o problema que está à nossa frente e entregar na mão de Deus e confiar. Nós vamos começar aqui mostrando 5 coisas que Herodes ele não conseguiu impedir por conta da oração da igreja. O que Deus fez, a oração libertadora da igreja por Pedro.
que impediu a ação de Herodes. E a gente vai compreender o poder que a oração tem, que quando nos unimos, como estamos aqui nesse momento, e oramos por um objetivo, não há inimigo algum que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas. Se a gente for olhar lá em Daniel, a palavra lá vai dizer, lá na história de Daniel, nos 21 dias de oração de Daniel, que no primeiro dia que ele orou, Deus ouviu. E ele deu uma resposta, sendo que para chegar essa resposta até Daniel, houve batalhas para que essa resposta chegasse até ele. Para que o resultado chegasse para ele. Mas não houve empecilho que fizesse essa mensagem não chegar. Mas ela chegou. Mesmo com toda a luta, mesmo com toda a batalha, essa mensagem chegou. E serviu para o próprio Daniel crescer em oração. Amadurecer o seu espírito e o seu relacionamento para com Deus. E assim temos que ser nós. Primeiro ponto, se a gente ver lá no verso 5, a gente vai ver que Herodes, ele não impediu que a igreja orasse incessantemente em favor de Pedro. Olha o verso 5 como diz. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Há uma grande responsabilidade nossa, como igreja, de interceder uns pelos outros. O que nós fizemos aqui há pouco, de pedir por nossos irmãos, de mostrar a Deus tudo quanto que está acontecendo, não é porque Deus não conhece ou não sabe o que está acontecendo. Mas é um momento que nós juntos, com o mesmo objetivo, nós falamos com o Pai, dizendo: Pai, socorre-nos por esta causa. Que não é só minha, não é só sua, mas é uma causa nossa. Deus permite que aconteça muita coisa assim na nossa vida, mas para que nós amadureçamos na nossa comunhão para com Ele. A igreja, ela não foi para a rua organizar revolta popular. Ela não fez abaixo-assinado reivindicando qualquer coisa às autoridades da época, nem apelaram para a soltura de Pedro. Antes, ela se reuniu em oração e apresentou o problema àquele que tem todo o poder, aquele que tem o controle. Dirigiram um clamor àquele que está no trono e tem o controle sobre todas as coisas, sobre tudo, e posicionaram-se acima dos poderes terrenos e buscaram socorro naquele que tem o seu trono nos céus. Isso deve ser o comportamento da igreja. Esse deve ser o comportamento do cristão. Em vez de se fazer muito barulho, muita zoada, bater panela, carreata, né, e tudo quanto for fazer, a igreja ela precisa orar. Não existe inimigo que seja maior do que aquele que já nos deu a vitória. Se nós parássemos e analisássemos, para analisar tudo quanto Deus já nos proporcionou, entenderíamos que isso não é nem um fiapo do que Ele pode fazer por cada um de nós. Mas tudo depende da nossa fé. Como estamos exercitando a nossa fé? Como estamos buscando a Deus? Como estamos nos voltando para a Sua palavra para entender o que Ele quer de nós? Porque isso faz parte da vida do cristão. Ele compreendeu o que Deus quer da sua vida e o que Deus quer tirar de proveito naquele momento. Então nós temos que ter cuidado com o nosso testemunho de como estamos vivendo
Nossa irmã Maria José, ela foi bem clara aqui. Pode ter passado por momentos que achou que ia realmente morrer pela situação, mas existe um Deus muito maior. Maior do que o meu problema, maior do que o inimigo de nossas almas, que é maior do que qualquer outra coisa e que está disposto a nos ouvir e nos ajudar. Mas o que precisamos é estar em oração. Né? A irmã falou que irou, né? E que não deixe que a ira, né? Perdure, né? Ao outro dia, né? Ao sol se pôr. Assim como Gênesis também diz que Deus, na viração do dia, vinha conversar com Adão, vinha aparar as arestas com Adão. Nós nos esquecemos. Pessoas que têm predisposição à depressão já notaram que justamente nesse período ali, naquele horáriozinho, entre 5 e 7 horas da noite, bate o desespero. As pessoas não conseguem ficar em casa e dá uma agonia. Porque era naquele momento que Deus vinha ter com Adão. Era naquele momento que ele vinha conversar com o homem. E que o pecado quebrou isso. E aí a gente vai compreender a necessidade de Cristo ter nascido em carne, ter vivido tudo o que viveu sem pecar, sentiu as mesmas dores que nós sentimos, os mesmos problemas, e não pecou. Antes adorou a Deus, antes obedeceu a Deus, antes orou. E porque nós, como filhos, também, né? Como filhos adotados, como nova criatura, nós não oramos e não falamos com o Pai. Não apresentamos os nossos problemas ao Pai. Segundo tópico, Herodes ele não conseguiu tirar a tranquilidade de Pedro na prisão. Com tudo acontecendo, Pedro dormia. Se a gente entender que a nossa paz, a nossa alegria não está na circunstância, nas coisas que estão acontecendo, mas a nossa alegria está em Deus, nós vamos passar por coisas parecidas como Paulo, como Pedro e como Paulo passaram na prisão. Pedro, preso, sentenciado à morte, dormia. Paulo, preso, sabendo que também iria morrer ali na prisão, louvava. É uma questão de que atitude eu vou tomar diante dessa situação. Diante da tribulação, diante do que está acontecendo, o que é que eu vou fazer? Adianta espernear, adianta só chorar, adianta se revoltar? Pedro estava preso numa das torres, né, da fortaleza ali de Antonia, que se situava na região noroeste lá do templo, onde justamente Paulo no futuro também foi encarcerado no mesmo local. Já estava preso há 7 dias. Não sabia se ia sobreviver àquela situação, mas que possivelmente morreria. E durante esse tempo que ele estava preso, a igreja, ela permanecia em quê? Chorando, reclamando, batendo panela. A igreja estava orando. Permaneceu em oração. E esta oração da igreja, ela é tão poderosa ao ponto também do próprio Paulo ficar sereno na prisão. Deus dá o conforto, a tranquilidade a Pedro na prisão. Ao ponto de Pedro dormir, mesmo sabendo que naquela noite ele poderia ser morto. Ele descansou na soberana providência de Deus. Deixou a cargo de Deus. Para ele fez o que tinha de fazer. A mesma frase lá de Paulo, ele poderia ter dito: combati o bom combate. Passou por problemas, por adversidades. Teve um momento
de negar o próprio Cristo, mas ele também, como nós, pecador. Mas Deus o confortou. E num momento que ele poderia estar em desespero, como qualquer um poderia estar em desespero. Porque ele pregava o Evangelho. Ele pregava o que ele cria. E quando eu vejo essa passagem aqui na Bíblia, nos remete a Davi. Lá no Salmo 4, verso 8. Em paz me deito, logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor é quem guarda. Né? O Senhor faz habitar em segurança. A paz não está na mão do outro, não está no que está acontecendo, mas lá dentro dele, porque Deus é a segurança dele. Ele compreendeu de que a vida dele era viver por Cristo. Se morresse, ia para a glória. E se continuasse vivo, ia falar do Evangelho. A mesma compreensão de Paulo. Viver para mim é Cristo, é lucro. Tudo que ele viver ali é lucro, porque a vida em si dele está voltada para Cristo. A morte era um lucro, ia viver com Deus, ia estar face a face com Cristo. E quantas vezes nós recebemos uma notícia que nos perturba ao ponto de nós esquecermos de orar, e a primeira coisa que fazemos, solta um palavrão, não é? Quer abandonar logo a fé? Para que seguir esse Deus? Para quê? Vivi a minha vida toda com fé, vivi ali pregando tal, e agora estou com Covid, estou com câncer. Isso é o que eu ganho por fazer a obra do Senhor? E não sabe qual o propósito de Deus naquilo tudo. Quantas pessoas tiveram câncer e quando estava lá no Laureano, homens e mulheres de Deus, no Laureano, e percebeu, o câncer me trouxe para um campo, onde muitos não têm coragem de ir. Para Paulo, não para Pedro, mas para Paulo, foi uma forma dele pregar. Pregou para aqueles que estavam ali, guardando ele para ele não fugir. Ele estava lá pregando. É uma oportunidade. Deus, Ele nos permite passarmos por situações para que tenhamos uma oportunidade de pregar o seu Evangelho. E muitas vezes não pregar seu Evangelho nem com palavras, mas pelo testemunho. Ao ponto de alguém dizer assim, rapaz, fulano é crente mesmo. Passou por essa situação e a gente não viu essa criatura uma vez reclamar do que está passando. Mas deu glória a Deus desde o início ao fim. Terceiro tópico. O que Herodes não conseguiu impedir foi a entrada do anjo para libertar Pedro. Ora, tinha 4 escoltas de 4 soldados, né? 16 homens ali. 2, um do lado do outro lado de Pedro, Pedro acorrentado. O que é que acontece? Vamos ver aqui o verso 7. Olha só o que diz o verso 7. Deixa eu achar aqui. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Há quem acha que isso é só uma história. Há quem acha que isso aqui é só um conto. Mas quantos não já passaram por coisa parecida? Ou aqui ninguém crê que mais alguém passou por isso? Se a gente começar a ouvir testemunhos desse povo do Missões Abertas, não, do Portas Abertas,
Meus amados, você ouve cada testemunho que você não acredita. No que aconteceu com eles por estarem presos, por passarem por situações de igreja pegando fogo e o povo não ser chamuscado nem um fio de cabelo. E os homens vão embora achando que acabou tudo e aquele povo sobreviver. Alguns morrem, nós vemos também cenas de fotos de pessoas que morreram queimadas, mas morreram glorificando a Deus. Eu vi um vídeo na Etiópia, se eu não me engano, o povo tocando fogo nos crentes, e os crentes, em vez de estar só gritando, eles louvavam ali naquele momento. Aí eu penso muitas vezes, até que ponto, né, eu estou sendo crente verdadeiro? Porque muitas vezes acontece uma besteirinha e estouram, e pessoas estão morrendo, mas não deixam de louvar a Deus e não deixam de orar ao Senhor. Porque verdadeiramente eles entregaram suas vidas a Deus, ao ponto de Deus fazer o que quiser da vida deles, porque a alma deles já é de Deus. E não compreendemos muitas vezes isso. Deus poderia ter evitado que Pedro fosse preso, não poderia? Poderia ter arrancado Pedro da prisão no começo da festa, antes lá que a Páscoa acontecesse. Né? Ela estava cheia dos judeus, os judeus tudo doido para ver os cristãos pegar fogo. E Herodes se preparando para a festa. Mas aprove a Deus enviar o seu anjo na última vigília da noite para soltar Pedro. Existia um propósito para isso. Se Deus quisesse ter trasladado Pedro antes de tudo isso acontecer, poderia. Se quisesse fulminar aqueles soldados, tinha fulminado. Mas aprove a Deus deixar Pedro passar por aquela situação ali. Pedro estava preparado para morrer, mas Deus na última hora estendeu seu braço forte e o tirou daquela prisão. Enviou o seu anjo e o tirou daquele cárcere. Às vezes o livramento de Deus só vem na última hora da noite, na quarta vigília da noite, quando as circunstâncias parecem irremediáveis, não tem mais solução, aí Deus entra. Meus amados, nesse texto nós vemos uma ação e nós vemos uma reação. A igreja estava fazendo o quê? Orando. Isso é uma ação. Você diz assim, não, a gente ora e não faz. Não, orar mesmo, um objetivo. E o que é que o anjo fez? Libertou Pedro. Ação, ou reação. Mediante uma ação, houve uma reação. A igreja junta orou, clamou a Deus por Pedro, Deus ouviu e a reação foi o anjo libertar Pedro. As ações da terra movem as intervenções dos céus. Creia nisso. Pedro foi libertado pelo anjo de Deus em resposta à oração da igreja. Quando a igreja se uniu e orou, Deus ouviu aquela oração, porque era uma oração unânime. Todos tinham um objetivo só: pedir pela vida de Pedro. Não pediram outra coisa. Se a gente for analisar, não era uma igreja grande, não. Era um grupo que cabia dentro de uma casa. Mas oraram. Não quiseram saber do tamanho do problema. Se posicionaram para a guerra. Oração é uma batalha espiritual. Nós, muitas vezes, nós perdemos batalhas que a gente acha que é gigante, é desse tamanho porque nós não nos preparamos para ela. A palavra de Deus, em Efésios 6, vai falar da armadura do cristão. É uma preparação para a guerra. Eu preciso
ler a palavra, eu preciso estar com a palavra pronta, eu preciso estar com meu coração limpo, eu preciso estar com a minha mente ligada em Deus. Eu preciso estar voltado para Deus. Eu preciso estar munido da verdade. E a própria palavra diz que aqui é a verdade. O próprio Cristo disse que Ele é a verdade. E se Ele é a verdade, a sua palavra é verdadeira. E se eu não estiver munido com nada disso, e não estiver munido de oração também, pode ter certeza, não adianta eu descer para ir para batalhar em guerra alguma. Quantas vezes nós olhamos lá no livro de 1 Samuel, até Reis, e a gente vê as batalhas, quando o povo orava, o povo ganhava, o povo de Deus ganhava. Quando o exército de Deus não orava, perdia. Porque o fato de consultar a Deus é um momento de oração. É necessário ter preparo. Ninguém vai se levantar e dizer assim, eu vou para a guerra e não vai levar uma arma, não vai levar nada para se proteger. Não existe isso. E a palavra do Senhor, ela tanto é uma arma como ela é um escudo de proteção. Porque qualquer doutrina, como é que eu posso dizer? Errônea, débia, seja lá como, né? Que vier, se você estiver munido dessa palavra e estiver guardando essa palavra no seu coração, você vai dizer, essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz isso. E você não vai ser carregado por qualquer vento de doutrina. Mas você vai estar alicerçado no que é verdadeiro. É assim que a gente se prepara para uma batalha. Quando nós estamos nos preparando para pregar, quanto tempo a gente passa orando? Quanto tempo a gente passa pesquisando? Não tem esse negócio de dizer, vamos abrir aqui e aí vai ser aqui. Não, não é assim não. A gente sabe que é o Espírito Santo quem nos guia. Mas a gente tem que buscar. Tem que pedir orientação a Deus. Quando a gente vai dar um discipulado, a gente simplesmente não abre a apostila no dia que vai dar e começa a ler e vai de qualquer jeito, não. A gente estuda, a gente vai para a palavra. Livros. O pastor Schostner está preparando outra apostila aí, eu no mínimo não sei nem quantos livros ele tem comido esses dias. Respirado esses dias. Porque ninguém, para uma pregação rápida, de 1 hora, a gente estuda uma semana, né? Quando não dá, são 2 dias aquele aperto, mas para uma apostila, para um discipulado. É preparo. E muitas vezes as pessoas nem dão tanta atenção a isso. Hoje eu não vou para o discipulado não, porque hoje eu não vou para o culto de oração não, porque hoje foi tão difícil o meu dia. Errado! Foi difícil o dia, vim para o culto de oração, vim pedir orientação a Deus. Hoje a gente podia ter 30 pessoas aqui, temos 9, 12, eu acho, 9 pessoas. Podíamos ter 30, louvando, adorando aqui, fisicamente. Sei que tem alguns irmãos que estão em casa, estão nos assistindo, mas poderiam estar aqui conosco também. Trazendo suas petições aqui, dando seus testemunhos aqui, o que passou, ou o que está passando. A igreja, ela cresce. Porque mais para frente a gente vai ver o quanto que a igreja cresceu por causa do testemunho de Pedro a respeito disso que ele passou aqui. Temos que compreender. Nós precisamos esquentar. A gente só se esquenta as brasas, né? Temos que ser como brasas vivas. Isso nós só permanecemos quentes se estivermos juntos. Qualquer um que se afasta desse corpo aqui, começa se afastando, a tendência é ele esfriar e vai chegar um tempo que apaga. É preciso estarmos unidos. É preciso estarmos em união para a gente chorar com os que choram, para a gente sorrir, né? Com aqueles que estão felizes. O Salmo 91 ele vai dizer, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Isso só acontece com quem tem intimidade com Deus. Oração. Aquele que conversa com Deus, aquele que, Deus, eu quero me aproximar de Ti mais um pouquinho. Eu não quero ser só crente de IBGE, não. Eu quero ser crente verdadeiro, de sentir o peso do Evangelho, de sentir as dores do Evangelho, de batalhar as mesmas batalhas do Evangelho, para que Teu reino cresça. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. É fazer igual aquela famosa frase, dá a cara a tapa.
E quando levar a bufetada, dá o outro lado. Mas eu não desisto. Mas a palavra está aqui. E a gente vai vencendo. E a oração vai vencendo, do lado do outro. Com os espinhos, com os chicotes, mas vamos vencendo e carregando a nossa cruz. Senão, não seremos cristãos. O verso 8 ao 10 vai mostrar que Herodes não conseguiu impedir a saída de Pedro, com tantos soldados, com tanta guarda, com uma fortaleza imensa. O verso 8 até o 10 ele vai dizer que o anjo chegou e passou por cada ponto, levando Pedro. Mas primeiro entendam uma coisa. Olha só, deixa eu ler aqui. O verso 8. E disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. O controle remoto era o anjo. Ele não tocou, não. Meus amados, entendam. Deus ele poderia ter trasladado Pedro daquela prisão? Poderia. Mas não fez. O que Pedro poderia fazer, Deus não fez e o anjo não fez. O anjo chegou para Pedro e disse, veste tua roupa e calça teu chinelo e vem. Anda. Sabe o que é isso? Teste de coragem. Ele poderia ter dito, eu não vou não, que eu vou ser morto do mesmo jeito. Fé, coragem e fé, está ali junto. O anjo não pegou ele no braço e levou não. Disse, anda, vem. Nós temos que ter atitude. Quando Deus diz, vai, nós temos que ir. Quando Ele dizer, vem, nós temos que vir. Quando Ele dizer, fica, temos que ficar. Temos que compreender o que Deus está fazendo conosco. Não é a nossa vontade soberana, mas é a vontade dEle que é soberana. Quando nós compreendermos isso, aí a gente começa a ter uma vida muito próxima desses homens. O mesmo anjo despertou Pedro e anestesiou os guardas. Um nocaute. Abriu as portas. Pedro devia levantar-se e apressar-se, colocar as sandálias, a túnica e sair. Assim que Pedro estava livre, o anjo, o deixou. Pedro agora estava livre. Deus fez. Entrou lá na prisão, tirou Pedro da prisão. E quando chegou lá fora, disse, agora, negão, faz a tua história. Conta o que houve aqui. Pedro não poderia fazer o extraordinário. Quem poderia fazer o extraordinário era Deus. E Deus fez. O anjo abriu as algemas, tapou os olhos dos guardas e guiou-o por entre as 4 escoltas, sem Pedro ser visto. Abriu automaticamente o portão de ferro que dava para a rua e libertou Pedro. Meus amados, mediante tudo isso, o que aconteceu com Pedro? Quando ele chegou lá fora, ele caiu em si. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Quando nós passamos, pelos problemas, quando nós vencemos os problemas, aí nós vamos chegar aqui, como Maria José disse, eita, depois que tudo isso passou, eu vi que agora eu estou mais viva do que eu estava. Porque Deus, Ele trabalha em nós, em meio à tribulação. Um lutador de boxe, ele só vai ficar forte depois que ele leva uma encipuada. Aqueles caras que lutam jiu-jitsu, para eles chegarem
a ser top, eles apanham. O cristão, até chegar na glória, ele vai ser maltratado. Mas lembre, muitas vezes, por causa das nossas próprias escolhas. Por causa das nossas próprias escolhas. Mas Deus vai permitir. Mas Deus é tão misericordioso que, em meio a tudo isso, nós sairemos diferentes, mais fortes. Quando nós olhamos para a nossa vida lá para trás, a gente vai dizer: eita, será que hoje eu oro mais ou menos do que no passado? Quando a gente passa por uma situação difícil, é o momento que a gente mais ora, já notou? Olha, quando começa um nó arrochando, aí as mulheres ou começam a usar só calça jeans, ou então uma saia mais longa, que é para esconder os joelhos, porque os joelhos já estão tudo com catombo, de tanta oração. Os homens já andam de calça mesmo, não dá para ver. Nós tiramos grandes proveitos disso. Se nós abrirmos os nossos olhos e vermos o que Deus ele faz conosco, o quanto Ele cuida de nós mesmo naquela situação. Olha, se a irmã Maria José for analisar o que ela passou e o quanto Deus esteve com ela, poderia ter sido pior, não poderia? Chegou aí para o hospital sem entubada. Amaro. Mas eu vou dizer, esses dias eu vi um testemunho de um pastor que foi entubado. E a missão dele, olha, lá do outro lado do mundo, e ele pegou e foi entubado. E quando ele começava a melhorar um pouquinho, ele louvava. Você não pode fazer isso não. Tem que exercitar pouco, tem que falar pouco para... Ele louvava. E quando saiu agora ele disse: a gente louva na igreja. Eu louvarei ao Senhor, na alegria e na dor, cantarei. Foi o que eu fiz. Eu não posso ser só de boca, mas eu tenho que ser de coração. Ou eu sou crente, ou eu não sou. Ou eu sou fiel, ou eu não sou. Ele disse: eu louvava e eu orava. Do verso 12 ao 17, vai mostrar que Herodes não conseguiu impedir a resposta da oração e o testemunho do milagre. Os discípulos oravam fervorosamente e oraram fervorosamente nos 7 dias de festa. Logo quando Pedro foi preso, se reuniram e foram orar. E oraram para quê? Para que Deus protegesse e livrasse Pedro das mãos de Herodes. Mas não conseguiram crer que o Senhor havia feito o que eles tinham pedido de forma tão rápida. Ao ponto de Pedro chegar lá na casa batendo, a menina Rode ouviu e disse: é Pedro. Qual foi a resposta deles? Tá ficando doida, menina? Que conversa? Tu tá ouvindo demais. Pode ser o anjo protetor dele. O povo judaico tinha essa crença de que tinha um anjo protetor que se materializava. Nem eles creram no que eles estavam pedindo. Que de forma tão rápida, de Deus ter respondido tão rápido. Eles terem orado fervorosamente ao ponto de Pedro chegar batendo na porta deles. Eles chegaram a nem crer na menina. Mas, meus amados, Pedro sabia que a igreja estava orando por ele.
orando em seu favor, pela sua liberdade, pela sua vida. A igreja tem que fazer isso pelo seu líder, pelo seu pastor. Não é fácil liderar uma igreja. Da mesma forma, nós temos que fazer isso pelo nosso presidente, orar por ele. Independente de quem esteja no poder, nós temos que orar por ele. A nossa função é orar. O restante é Deus com ele. Então a igreja estava orando por seu líder naquele momento, que estava preso, a ponto de morrer. Então, quando Pedro foi liberto, ele imediatamente foi se encontrar com a igreja. Poderia ter fugido dali, ter se escondido logo, ter tomado destino, deixa o povo pensar que eu morri, porque ninguém vem mais atrás de mim. Ele foi para casa, onde estava o povo orando, para dizer: olha, as vossas orações foram ouvidas nos céus, estou aqui. E depois que o povo acreditou que era ele mesmo, abriram a porta, que ele entrou, o povo começou no alvoroço e ele, calma. O que eu vou falar a vocês é importante, tenham calma. Não precisa de euforia. Deus fez. Se vocês pediram com fé, Deus ouviu. E aqui está o resultado. Pedro foi lá para encorajá-los. Pedro foi lá para testemunhar o que Deus havia feito mediante a oração daquele povo. Quantas vezes estamos tão incrédulos? A gente ora e nem crê no que está orando. Precisamos crer, ter certeza de que Deus não só vai ouvir, mas vai responder em favor nosso. Pedro foi mostrar como Deus ouve o clamor de seu povo. Enquanto esperavam que a batida na porta fosse da polícia de Herodes, Deus surpreendeu com a presença de Pedro. Quando eles achavam que talvez fosse ali para agora prender todo mundo e levar para a morte, foi Deus dizendo: aqui está a vida pelo qual vocês estavam orando. Quantas vezes, né? A gente ora já esperando a morte. Senhor, me guarda, já que não tem mais jeito. Aí Deus fala: peraí, calma. Essa enfermidade não é de morte, é só para dar aquele saculejo na tua vida para tu acordar. Ver que a realidade não é essa, mas a realidade é outra, muito maior. Quantas vezes, né? A gente acha que, agora não tem mais jeito não. Aí Deus faz: não, ainda tem mais um pedacinho. Isso aí foi só para acordar vocês. Só para animar. Meus amados, a alegria simples daquela menina Rode brilhou fortemente contra a incredulidade da igreja. Aquele momento sombrio que a igreja estava de: o que será? Quando Rode viu a menina, ela nem duvidou, ela só disse: é Pedro. Pela voz é Pedro. A igreja: não, é Pedro, minha gente, é Pedro. E a igreja por um minuto estava orando por aquilo, mas não quis acreditar. Depois desse livramento, aí sim, Pedro foi, conversou com a igreja, depois retirou-se para outro lugar, né? Não é descrito certamente para onde ele foi, mas as informações que nós temos foi que Pedro evangelizou em vários pontos fora da Palestina. Ele não foi se esconder, ele foi continuar a sua missão, procurando aqueles povos que ainda não tinham ouvido. Espera aí, aqui está desse jeito, o povo aqui está duro, então eu vou atrás agora de outro povo. E muitas vezes a gente se perde nesse ponto. Muitas vezes a gente quer quebrar a cabeça só num canto, não, porque eu quero evangelizar só ali. Enquanto ali não sair, eu não saio para evangelizar em canto nenhum mais. E esquece que existem outros campos. Muito parecido com o que aconteceu com a gente. Né? Estávamos em Mangabeira, num ponto, e moeu, e foi para lá, foi para cá, e moeu, não andava. Viemos agora para uma outra realidade.
Você que está em casa, pense um pouquinho. Se Deus permitiu isso, aí no meio disso tudo veio uma prova, que é, que é a Covid, de deixar todo mundo em casa. Não pense que foi só para guardar os seus, não. Deus agora botou todo mundo em teste. Ele está dizendo na peneira, agora eu quero ver quem é meu. Agora eu quero ver quem é meu. Eu quero ver agora quem é que vai ter coragem de falar os bem-feitos. Eu quero ver quem é que tem coragem, depois desses meses todinho em casa, na tranquilidade do controle remoto. Hoje eu quero ouvir pastor Carlos, hoje eu não quero não. Eita, hoje é pastor Sérgio. Não, só vamos ouvir porque hoje é pastor Chostes. Ou então não liga o celular, a gente liga o celular só para dizer que está online e vamos. Meus amados, Deus sabe de todas as coisas. Aqueles que estão assistindo de coração, que está ali, não, eu sou igreja. Eu estou aqui, olha, mas num minuto que disser que pode ir todo mundo, eu vou ser o primeiro a estar ali. Quantos queriam estar na igreja, podendo orar? Quantos queriam ser um dos 9 que está aqui, né? Quantos? E muitos que poderiam estar, não querem. Não, essa hora, cheguei cansado, né? Voltei a trabalhar, eu tenho que assistir a minha série lá do Netflix, porque daqui a pouco eu vou dormir. Tenho que aproveitar. Não, hoje não vamos ouvir pregação nenhuma não, hoje eu quero ver uma coisa diferente. Né? Eu quero estar passando reprise da novela tal, eu quero assistir a novela hoje. Faz tempo que eu vi essa novela e... um dia só que eu não assisto que... Tem acontecido isso. Tem acontecido isso. Como também tem acontecido ovelhas deixar de comer lá no seu aprisco onde você deve ir e está indo buscar outro tipo de comida fora, outro alimento. Não aguento mais os pastores da minha igreja. Hoje eu quero ouvir a pregação da Internacional da Graça. Doutrinas totalmente diferentes. Aí andam por outros locais, aí quando chega na igreja, chega cheio de carrapicho. Aí lá vai o pastor ter que arrancar os carrapichos. Aí uns não aguentam os puxavantes que o pastor dá, porque carrapicho não sai você tangendo, tem que arrancar. Os carrapatos, aí vai cuidar das feridas, quando joga o azeite em cima que arde. Não. O pastor é muito chato, não aguento mais aquela igreja. É um povo frio. Aí começa um monte de coisa. Aí a gente pergunta, irmãos, estão orando? Eita, pastor, o senhor acredita que eu ia sair de casa e ia orar, mas o telefone tocou. Pastor, eu estava sentado para orar. Quando eu fui começar a orar, a vidinha do meu joguinho Fish Down fez trim. Aí eu lembrei que eu tinha que jogar para ganhar aquele negócio. Tem acontecido isso. Tem acontecido. E para finalizar, eu gostaria que vocês vissem o verso 23, que não li antes. Mas eu queria que vocês vissem o que é que Deus faz com aquele que se opõe a Ele. Todo aquele que se levanta contra Deus, todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, pode ter certeza, não vai ficar impune não. Olha o verso 23. No mesmo instante, eu vou ler um verso antes aqui para vocês entenderem. É o 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. O homem que se levantou contra a igreja de Deus, o homem que se levantou contra o próprio Deus, o seu resultado foi ser comido por bichos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3,12. Temos que decidir de que lado nós somos.
Se nós estamos aqui para dar continuidade ao reino de Deus, para crescer o reino de Deus, para trabalhar na sua obra, ou se nós estamos aqui para atrapalhar. Não tem como ficar em cima do muro. Ah, eu sou meio crente e sou meio mundano. Ou você é um ou você é outro. Não existe meio termo. Não, eu não sou nem positivo nem negativo, eu sou neutro. Quem foi que disse isso? Para os céus não tem isso. Ou você é ou você não é. Ou você faz parte do povo da cruz, ou você é contra o povo da cruz. Porque para fazer parte do povo da cruz, tem que sentir o peso da cruz. Tem que sentir a furada do espinho. E não é só uma vez. Ah, foi quando eu me converti. Não, são todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos orar, nós precisamos estar mais próximos, nós precisamos buscar aquilo que Deus quer de cada um de nós. E de certo nós não encontraremos em qualquer outro lugar, se não for através da oração e leitura da palavra. Da mesma forma que nós temos a necessidade, nós sentimos necessidade de tomar água, nós sentimos a necessidade de nos alimentar, de respirar, nós temos que sentir a mesma necessidade de ler a palavra de Deus e orar. Se alimentarmos o corpo e não alimentarmos o nosso espírito, vã é a nossa existência. Se buscarmos tudo no mundo, mas não buscarmos o que é principal em nossa vida, vã é a nossa existência. Posso ser um médico, posso ser um arquiteto, posso ser um astrônomo, posso ser o que for. Se eu não for cristão, nada adianta. Nada adianta. Não adianta só vir para a igreja, mas tem que vir para a igreja e adorar. Temos que parar com a mania de buscar as bênçãos de Deus e não querer saber do Deus da bênção. Primeiro eu tenho que ir atrás do Deus da bênção, aí depois eu recebo as bênçãos dele. E que nessa noite possamos guardar essa palavra em nosso coração. Nós vimos claramente o que a oração ela faz em favor dos filhos de Deus. Todo aquele que buscar Deus em oração, em algum momento será respondido. Pode não ser no tempo que ele quer, mas Deus, até o silêncio de Deus pode ser uma resposta. Mas Senhor, eu queria, e Deus, como um pai faz com seu filho? Pai, eu quero. O pai já disse tantas vezes não, que chega um momento que ele olha e só olha. E tome o silêncio como resposta. Porque, meus amados, Ele é o único que quer saber da sua vida, que quer saber da minha vida, que quer o bem para as nossas vidas. Então que nessa noite nós guardemos isso em nossos corações. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.